Olá, raios de sol. Hoje a nossa live é com a psicóloga Carla Carotenuto. Ela vai falar sobre a importância do psicólogo fazer terapia. A Carla é psicóloga, ela tem especialização em psicologia clínica, ela tem uma vasta experiência sobre supervisão de outros psicólogos e a gente vai bater um papo hoje justamente sobre isso, sobre a importância de cuidar de quem cuida da nossa saúde mental, que são os psicólogos, né? Então, a Carla tem experiência tanto em supervisionar o trabalho de outros psicólogos, como de acompanhar os estudantes do último ano em supervisão. Eu acredito que ela pode contribuir muito com a gente, com as informações e as experiências que essa diva tem aí. Só de Unip ela tem 31 anos. 31 anos, gente, é muita experiência dessa pessoa. Ok. Eu aceitei o convite. Oi, Silvia, consegui! Conseguimos! Boa noite! Tenho experiência em psicologia, mas em tecnologia não muita. Eu também! Estamos ali, Bom. Primeiro de tudo, eu quero te agradecer por ter aceito o convite. Eu quero dizer que eu estou muito feliz e muito honrada, porque eu admiro demais o seu trabalho, admiro demais você. Eu acho que a sua experiência é incrível. E cuidar de quem cuida da nossa cabeça é muita responsabilidade. É verdade. Eu que agradeço, também estou muito feliz de participar aqui com você, agradeço o convite. É um prazer estar aqui, né? Nessas suas lives que eu tenho visto também, tenho acompanhado um pouquinho, e sempre muito informativo, né? Sempre muito legal, assuntos variados também, né? Sim, Muito legal. sim. É um composto de tudo que nós somos, né? A gente gosta de... É o que está na vida. A gente fala sobre religião, trabalho, assuntos culturais, cuidar da nossa cabeça, né? Um quê de magia natural, que toda mulher é uma maga, é uma diva, né? A magia que a gente faz na cozinha, a magia que a gente faz na casa, com as plantas, com os bichos. Então, tudo isso nos compõe, né? Tudo isso nos compõe. Então, sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas. Hoje uma live especial. Estamos chegando ao final de janeiro. Nós tivemos aqui esse mês algumas lives com psicólogos. Eu, particularmente, não gosto de datas formadas. Eu acredito que a gente tem que trabalhar certos assuntos o ano inteiro. Então, a minha proposta é de que, ao longo de 2023, eu possa trazer aqui outros psicólogos para falar de diversos assuntos da saúde mental, que cabe ainda muita coisa, de terapias integrativas, de educação antirracista, que é o meu ponto principal, e de outros assuntos que nos compõem como ser humano, como profissional, como mulher, como homem, como casal, como um ser divino na Terra em transformação. Certo? Carla, bom, a Carla, ela é psicóloga.
Se eu errar, você me corrige. A Carla é psicóloga, tem pós-graduação em psicologia clínica, ela tem mestrado em psicologia também. Em psicologia. Eu acho tão lindo a pessoa que tem uma carreira assim toda certinha. A minha não é. Mestrado em psicologia, ela tem uma experiência gigantesca em supervisão clínica e é autora de um livro, Pesadelo Infantil. Carla, seja muito bem-vinda. Se você quiser falar mais alguma coisa, acrescentar, fique à vontade, a casa é nossa. Muito obrigada. Mais uma vez, é um prazer estar aqui com você, num outro momento diferente. Há anos que a gente não se via, né? Até em função de pandemia e tudo mais. Então, muito bom te reencontrar e falar um pouquinho, né, sobre a minha experiência. Na verdade, acho que o que você propôs é exatamente isso, né? Sim. Poder falar justamente sobre até como surgiu essa live, né? Justamente pelo meu trabalho. Inicialmente a ideia era falar sobre a importância do psicólogo fazer terapia, né? Sim. E aí eu te sugeri também falar sobre a supervisão, porque também é uma parte importante aí da nossa formação, né? É importante que o psicólogo tenha, assim, sempre um acompanhamento, principalmente no início da carreira, porque a gente sai da faculdade, né, meio sozinho, ainda mais a área clínica, é uma área muito isolada, muito sozinha. E apesar dos 5 anos de curso, né, porque a graduação de psicologia são 5 longos anos, parece muito, mas na verdade é até pouco, né? Porque a gente sai com a sensação de que não sabe nada, né? Na verdade, mesmo em 5 anos. E aí, por isso também a importância, né, claro, não só da terapia, mas da supervisão, né? Ou seja, do auxílio, da orientação de um profissional mais experiente, que tem, né, já uma visão mais ampliada, por isso que chama, inclusive, supervisão, né? É supervisão, ou seja, isso quer dizer uma visão mais ampliada, né? Do caso, ampliada, exatamente, isso que significa, né, a palavra supervisão. Então, justamente o profissional que já tem uma certa experiência e que consegue, então, visualizar aí, não só a dinâmica do paciente, mas a própria atuação do psicólogo. Né? Então, isso que é importante. E alunos de psicologia, né, se estiverem aí presentes também, sabem muito bem que desde o primeiro ano do curso, né, de psicologia, ou melhor, nem primeiro ano, mas os primeiros dias do curso, todos os professores falam para a gente, né, que é importante fazer também terapia. E aí os alunos falam, puxa vida, mas eu já estou no curso, né? Muita gente acha, inclusive, que o curso já é uma terapia, doce ilusão, né? Porque vão conhecer muita teoria, muita coisa, a gente vai se identificar com um monte de coisa, né? Um monte de quadros clínicos e, na verdade, o curso não é para fazer terapia, né? Então, para isso você tem a sua terapia pessoal. Então, por isso que todos os professores sempre recomendam, orientam, né, os alunos a também buscar terapia, porque terapia é autoconhecimento, né? E é isso que é importante, na verdade, no curso. Por isso que os professores, não é chatice do professor, né, dizer, vai fazer terapia, né? Ao contrário, é justamente preparando o aluno, enquanto ele vai se preparando teoricamente, ou para exercer a prática, também é importante que ele se autocuide. Então, essa questão, né, de se cuidar também. Cuidar. Sim. Exato, por isso que a gente até escolheu isso, né? Acrescentamos isso no título da live, né? Sim. Cuidar de quem cuida. Porque, de fato, não é só cuidar do outro. Aliás, cuidar do outro é uma responsabilidade imensa, né? Cuidar da mente, cuidar da cabeça do outro é uma responsabilidade, sem dúvida, gigantesca. Então, também é importante que a gente possa se autoconhecer, né? Porque é muito comum, às vezes, o paciente falar alguma coisa e a gente também se identificar, né? Então, e aí? Como é que fica? Puxa, mas isso que o paciente está passando, eu também estou passando, né? Na minha vida pessoal, ou já passei, e aí? E aí vira uma bagunça? Não, né? E aí mistura-se os conflitos,
os desejos, as frustrações do paciente se misturam com as nossas, não vai dar certo, né? Então, de fato, por isso que é importante esse autoconhecimento. Então, eu costumo dizer que a gente tem que estar igual o pneu do carro, né? Tem que calibrar, tem que estar também se calibrando frequentemente para poder realmente ajudar o outro, né? E não misturar, né? Porque a gente corre esse risco, às vezes, de se misturar com as questões, com a demanda do paciente. Então, é importante que a gente saiba, né? O que é nosso e o que é do outro, né? Até para que a gente possa oferecer uma ajuda especializada, uma ajuda profissional. Então, sem dúvida que é importante esse autoconhecimento, né? Não só ao longo do curso, costumo dizer também que terapia não tem contraindicação, né? Ao contrário, ela pode ser feita em qualquer momento da nossa vida. Algumas pessoas fazem durante um certo tempo, outras fazem durante longos anos, depende muito, né? Aí da necessidade, da vontade. Mas terapia é isso, terapia é autoconhecimento, né? Não é essa coisa que ainda as pessoas já acham, não, mas eu não sou louca, ainda existe, né? Em pleno século XXI, essa ideia de que psicólogo é para louco, psiquiatra é para louco, e não é isso, né? Na verdade, como a gente falou, é realmente cuidar de si para poder cuidar do outro, né? Então, esse... Com essa fala sua inicial, eu gostaria até de tocar num ponto, assim. Claro. Eu estava conversando outro dia, na verdade, foi em novembro, com uma amiga que eu fui encontrar, e aí eu estava contando para ela o caso de uma outra amiga e até de uma irmã minha, e ela falou, nossa, Silvia, por que eu não te conhecia antes? Porque isso aconteceu comigo. O que aconteceu? Um casal que já estava junto há muito tempo, anos, e aí resolveu oficializar isso. O fato de oficializar, de colocar no papel, despirocou a pessoa. E aí eu estava contando de uma amiga que quando ela fez isso, e o marido dela me ligou, falou, Silvinha, a doida despirocou, o que eu faço? Uma semana. Falei, leva para terapia. Terapia. Porque alguns casais ficam anos, e eu já vi isso acontecer até na minha família, e aí o fato de colocar no papel teve um peso tão grande que a pessoa acabou rompendo a relação. E aí essa minha amiga que eu falei, ela falou assim, nossa, eu fiquei com uma pessoa há 6 anos, quando o ato de colocar no papel, eu tive, as palavras dela, eu despiroquei, em 45 dias eu desfiz o casamento. Poxa vida, pois é, né? Esse ato de colocar no papel gera um estresse e um medo de que é para sempre, que você devia ter preparado o seu emocional, o seu espiritual para isso, porque mexe mesmo com a cabeça da pessoa. Sim, e qualquer situação mexe, né, Silvia? Seja um casamento, seja a morte, seja o luto, a perda de um emprego, quer dizer, qualquer situação na nossa vida, né? Muitas vezes a gente precisa realmente elaborar, né? Então a gente usa muito esse termo em psicologia, principalmente em psicanálise, a gente fala muito em ressignificação, né? Porque em vários momentos da nossa vida a gente está ressignificando, né? Então, por isso há também a ajuda da terapia, justamente para poder, né, passar por um momento. Veja, esse casal já estava junto há 6 anos, eles já eram casados, né? Mas o fato de repente oficializar, né, mexeu aí talvez mexeu com medos, com desejos, com frustrações, né? Deve ter mexido, com certeza. Sim. Então, por isso, né, a importância da gente realmente se autoconhecer o tempo todo, né? E isso não é uma tarefa apenas de um dia, de um período. Na verdade, em muitos momentos da vida da gente, a gente precisa também, né, ter esse auxílio. E, claro, um auxílio profissional, né? Diferente de um amigo, aí que está bem a diferenciação. Diferente de um amigo
onde você vai contar a sua vida, seu amigo também vai contar dele, né? E aí, às vezes, até as coisas se misturam, aí a pessoa quer falar dela, mas o amigo só fala dele, né? Quer dizer, mas é uma relação de amizade. Já com o profissional, isso não pode e nem deve acontecer, né? Quer dizer, jamais o paciente está falando dele, você não vai falar da sua vida, né? Por mais que você também esteja passando exatamente por aquilo que o paciente está passando. Mas você não vai virar para ele e vai dizer, eu também, né? Quer dizer, puxa vida, você passou 5 anos na sua faculdade ou fez especialização, isso e aquilo, para dizer, né? Eu também. Né? Não, então você tem que ter sim, uma atitude e uma postura mais neutra e justamente saber separar, né? O que é seu e o que é do outro. Por isso a importância, né? Não só da terapia, mas também da supervisão. Aquele professor, aquele supervisor, aquele profissional mais experiente que vai poder, inclusive, te orientar e mostrar, não, mas espera aí, isso que você está contando no estudo de caso, né? Porque na supervisão o psicólogo vai relatar o caso, vai dizer qual está sendo a postura, a conduta dele, e aí o supervisor, que é aquele que tem mais experiência, vai poder dizer, às vezes a gente fala isso em supervisão para aluno, peraí, mas isso é seu ou é do paciente? Né? Então, e aí a gente dá essa orientação, então peraí, vamos separar aqui o que é seu, o que é do paciente, o que é do paciente a gente tem que trabalhar, né? Tem que tentar elaborar junto com ele. E o que for seu, a gente até fala para o aluno, ele fica chateado. Isso você vai resolver na sua terapia pessoal, né? Então eu já ouvi isso quando era recém-formada, muitos alunos, né, mesmo na formação, no 5º ano, acabam ouvindo, justamente porque a gente precisa separar, né, o que é nosso e o que é do outro, porque senão que tipo de ajuda profissional você vai poder oferecer, né? Então fica muito complicado. Né? Não é que a gente não pode viver as mesmas coisas que o paciente. É claro que a gente vive, mas o que a gente não pode é misturar. Né? Então, por isso, a importância desse autoconhecimento, de eu saber o que é meu, né? E o que é do outro, e realmente tentar separar. Né? Porque não importa o que eu vivi ou o que eu passei, importa o que o paciente está passando. Né? Então, mais uma vez, o foco é ele. Então, a gente tem que tentar ajudar. Então, nada também de dar opinião, né? Então, muitas vezes a gente não faz uma faculdade, uma pós, um mestrado, uma especialização para dar opinião pessoal, né? A gente tem que dar, na verdade, a gente tem que falar de um parecer profissional. Então, isso é diferente. Não adianta eu dizer, eu fiz isso e deu certo. Tá, mas isso fui eu. E se não der certo com o meu paciente? Né? E até porque não tem meios, não tem garantias a gente dizer que deu certo comigo, vai dar certo com o outro. Isso também em relação a um paciente e outro, né? A gente também fala muito para os alunos que a gente tem que saber separar, né? Inclusive não trazer exemplos de outros casos clínicos, né? Porque também até por uma questão ética, né? Então a gente não pode falar, eu tenho um paciente, eu tive um paciente que aconteceu isso também, ele fez tal coisa. Tá, mas isso pode ter dado certo para aquele paciente. Isso não significa que para outra pessoa também vai dar. Né? Então, não é conselho, não é um encontro assim fortuito de amizade, não é um papo para um cafezinho. Isso você faz com seus amigos. Então, por isso que tem que ter todo um setting terapêutico, toda uma questão, né, ética também, o sigilo. A gente fala tanto, né, do sigilo por questões éticas, garantir esse sigilo em relação a tudo que o paciente nos disser. Então, a gente também não pode quebrar esse sigilo em relação a outro, né? Então, também não seria ético a gente dar exemplos de outros pacientes. Assim como a gente não deve dar exemplos pessoais, né? Da nossa vida pessoal ou opinião pessoal. Não é para isso que você estudou 5 anos no mínimo, né? Para dar uma opinião ou para dizer o que você fez. Nós não somos conselheiros nesse sentido, né? Então é importante saber o que o paciente está sentindo e como ele vai lidar com a situação, né? A gente também não vai dizer o que tem que fazer. As pessoas têm muito essa fantasia, né? Que o psicólogo tem que dar a resposta, a receita pronta, né? Faça isso ou não faça aquilo, case ou separe. Não. Né? A gente jamais pode dar qualquer tipo de opinião nesse sentido. A gente pode sim e deve ajudar o paciente a analisar, a refletir, né, essas situações. Agora, a vida é dele.
Então, cabe a ele decidir se ele vai se casar ou se ele vai separar, né? Então, a gente nunca pode, na verdade, dizer. E isso é importante que o aluno também tenha consciência. Às vezes, os alunos vêm para a supervisão, ai, professora, dá uma vontade de falar para ela, separa do marido. Não, né? Primeiro que não seria ético, né? E isso, quem tem essa conclusão, quem tem que chegar é a própria pessoa, né? Então, isso também eu queria abordar um pouquinho, né, aqui hoje nessa live. Eu sempre digo assim, que a pessoa tem que decidir sozinha e passar por aquela experiência. Sim, quando eu tinha exato. 27 anos, eu namorava um rapaz de 47 anos. E minha mãe odiava ele. Ele não entrava na minha casa. Eu entrava no carro na porta da minha casa e descia do carro na porta da minha casa. A minha mãe nunca disse, larga, separa, não é bom para você. Ela não gostava e ponto. Mas ela deixou até que eu decidisse. Exatamente. A mesma coisa o paciente, né? Então, também é importante que o paciente chegue à conclusão do que é melhor para ele. Claro que no caso de uma relação abusiva ou alguma coisa nesse sentido, já não, né? Até uma das funções do psicólogo é a orientação, né? Então, às vezes, o paciente ele não tem noção que ele está numa relação abusiva, um relacionamento tóxico. Aí, nesse sentido, também é importante que o paciente, que o psicólogo oriente o paciente, né? Até mostre, até pela questão do conhecimento, né? Muitas vezes teórico e tudo mais, mostre, mas a decisão em si, ela tem que partir do paciente, afinal de contas a vida é dele, não é verdade? Então, quer dizer, não adianta a gente dizer faça isso ou faça aquilo, mas as pessoas têm essa ideia, né? De que psicólogo, primeiro que é super bem resolvido, mentira, porque todo mundo tem os seus medos. Vamos desmistificar, né? Porque senão fica um poder danado para o psicólogo, né? E parece que a gente sabe resolver tudo. Então, se fosse assim, médico não podia ficar doente, né? Dentista não podia ter dor de dente, então psicólogo também não poderia ter problemas, mas doce ilusão. Né? É claro que a gente tem também. As pessoas acham que o psicólogo é uma pessoa super bem resolvida, né, Silvia? Mas não, nós também temos. Por isso que a gente também faz terapia, por isso que a gente faz supervisão, né? Justamente para poder separar, para poder equilibrar tudo isso. Mas é natural, né, que o paciente venha muitas vezes fragilizado. A gente fala muito na psicanálise, né, que é a minha base, a minha formação teórica. E o paciente, em geral, ele vem com o ego, né? A gente usa o termo ego, fragilizado. E claro que cabe a terapia ser justamente esse suporte para o ego do paciente, né? Então, tentar fortalecer esse ego para que ele possa voltar a dar conta das suas demandas, né? Sejam internas, sejam externas. Então, essa é a função da terapia em si, né? Ajudar o paciente a lidar com as próprias demandas. Claro que às vezes ele não está conseguindo, então por isso ele muitas vezes pede ajuda. Então por isso a importância, né, de ter aí um profissional e esse profissional se cuidar também, né, para que ele possa então, por meio da sua terapia pessoal também, ter o seu autoconhecimento, não fazer esse tipo de mistura do que é seu, do que é do outro, e também pela supervisão, né? Então, na verdade, a gente costuma dizer no curso de psicologia, no primeiro ano, a gente usa muito o termo que a gente trabalha num tripé. Você ouviu já isso, Silvia? Provavelmente, né? O nosso tripé, o que é o tripé? A nossa base, a nossa sustentação. Nosso tripé na psicologia é a teoria, a terapia e a supervisão. Então, é importante para um profissional agir, atuar de uma forma adequada, ele tem que ter, claro, ao longo da formação, conhecimentos teóricos, né? A gente passa 5 anos estudando teoria, estudando técnicas também, né? Para a gente poder utilizar, seja no processo psicoterápico ou até mesmo em outras áreas, né? Porque a psicologia não é feita só da área clínica, existem outras áreas, hospitalar, organizacional, pesquisa, área de comunidade, quer dizer, existem várias formas de atuação do psicólogo. Né? Mas dentro do contexto clínico, a gente vai conhecer ao longo dos 5 anos várias teorias, né? Vários conceitos teóricos,
vários autores, e a gente vai, então, isso tudo faz parte da nossa base, do nosso conhecimento. E aí, em geral, a gente vai escolher uma abordagem, né? Então, na verdade, a gente não fala mais em psicologia, nós falamos em psicologias, né, no plural. E aí cada aluno vai se identificando, muitas vezes, com o profissional, com a forma de atuação, com os pressupostos de determinada teoria, né? Tem a psicanálise, tem a fenomenologia, tem a teoria cognitivo-comportamental, humanista, tem várias. Mas, em geral, ao longo do curso, e faz parte da nossa formação, conhecer todas, né? Pelo menos ter uma noção, isso faz parte da formação do psicólogo, ter uma noção de todas as teorias. É claro que depois a gente vai se especializar, né? Naquilo que a gente mais se identificou, aquilo que a gente acredita, a própria escolha quando chega no quarto, quinto ano do curso, a escolha do aluno passa a ser pela abordagem, né? Em geral, as faculdades de psicologia oferecem aí na área clínica, basicamente essas 3 abordagens, a psicanálise, a teoria cognitiva comportamental e também a fenomenologia. E aí o aluno, então, no quinto ano, é que vai fazer essa escolha, né, pela abordagem. Antes disso, não. Antes disso, é importante que ele conheça um pouquinho de todas elas, né? E a gente nunca vai conhecer tudo. Claro que a gente vai depois se especializar, procurar mais estudos. Como eu falei, 5 anos é só o começo, né, do curso. A gente vai passar a vida toda estudando. O estudo é para o resto da vida. Sim, na verdade a gente vai estudar cada caso, cada paciente, você vai estudar, você vai ler a respeito, né? Então isso é um conhecimento que a gente vai adquirindo ao longo da vida mesmo. Então a gente precisa mesmo estudar e cada caso, né, para poder realmente aprofundar. Mas existe uma teoria que vai ser a base do nosso trabalho, né? Então isso é importante. Tudo que a gente faz, tudo que a gente fala, tem uma base científica, né? Tem um conhecimento científico. Por isso que não é achismo. Por isso que a gente não pode dar opinião para o paciente. Ao contrário, tudo que a gente está fazendo, falando, trabalhando com o paciente, é fundamentado, né? Tem uma teoria que nos sustenta. Tem uma teoria que é a nossa base. Ou seja, que fundamenta o nosso trabalho. Então, tudo que a gente pensa a respeito do paciente tem uma teoria por trás, tem estudo, tem leituras, né? Durante a supervisão, a gente costuma, inclusive, recomendar para os alunos, leia tal texto, leia tal livro, leia tal autor, né? Para a gente poder, de fato, também aprofundar essa visão do aluno. Então, não é um trabalho, não é uma conversa, né? Na verdade, tem toda uma teoria que sustenta o nosso trabalho. Então, por isso, então, essa é uma base do tripé, né? Eu estava falando do tripé, então são 3. Então, a teoria justamente é aprender esse conteúdo teórico, as técnicas, né? Técnicas de entrevista, todos os teus testes psicológicos também entram nas técnicas. Então, é importante que ao longo da formação a gente conheça teoria e técnicas. Então, veja que tudo isso é fundamentado no conhecimento científico. Né? Então, por isso que não é achismo, por isso que não é opinião. A opinião, ela não cabe para um profissional, né? E muito menos no achismo. Pô, você passou 5 anos estudando para achar alguma coisa? Não, né? Ou para dar a sua opinião em relação ao caso? Não. Você tem que falar fundamentado na teoria, na base que você tem, né? Em termos teóricos e em termos principalmente científicos, certo? Então, esse é um tripé, a teoria, né? Conhecer a teoria. Claro que a gente não vai conhecer em profundidade, mas vai estudando. Por isso a necessidade de estudar o resto da vida. Sim. Porque a gente vai estudar sempre, né? Cada caso a gente vai ler a respeito. Se eu tenho um paciente que tem transtorno de pânico, eu preciso estudar sobre pânico. Se eu tenho um paciente que apresenta depressão, eu preciso estudar sobre depressão. Né? Se eu tenho um paciente que tem TAG, transtorno de ansiedade generalizada, eu preciso ler a respeito. Então eu preciso sempre recorrer à teoria. Automutilação, né? Hoje muito comum também, a gente tem que ler sobre automutilação para poder melhor ajudar o paciente, né? Para poder entender qual é a dinâmica, qual é o modo de funcionamento, quais são os mecanismos que esse transtorno também faz com que o paciente haja de determinada maneira. Então é importante a gente ler sempre e conhecer sempre, né? Então, teoria, ela está sempre
grudada na gente, né? Ela está sempre presente num atendimento. A outra parte é a terapia, né? Então, justamente a importância da terapia pessoal, seja para o aluno, seja para o psicólogo, para que ele possa desenvolver justamente esse autoconhecimento, né? Conhecer a si mesmo, fundamental, né? Até para que eu possa receber o outro. Então, eu preciso me conhecer para que eu possa também respeitar os limites, os medos, as frustrações, os desejos, as fantasias, a ansiedade do outro, até para não misturar, né, o que é dele e o que é meu. Então, super importante. Se a gente puder também fazer terapia, a gente vai poder se entender melhor e também entender melhor o outro, né, e poder, de fato, separar, né, como eu brinquei ali, separar o que, de fato, é meu e o que é do paciente, ok? E a supervisão, né? Então, aí sim, também a importância da gente seguir as orientações, né, de alguém mais experiente. Por isso, né, então, vem a importância dos alunos procurarem também terapia, além da terapia, a supervisão, somente nos primeiros anos de formados, senão eles vão estar sozinhos e não sabem muito bem se eles estão agindo de uma forma adequada ou não. Então, buscar essa orientação, né, em profissionais mais experientes. E esse profissional vai poder, então, justamente discutir casos junto com o psicólogo, ele vai poder orientar leituras, como eu já falei, vai poder também mostrar técnicas, levar a questão ética, né? Sempre lembrando também a questão ética do nosso trabalho. Isso também o supervisor tem que lembrar constantemente, né? Ao psicólogo, aos alunos, a questão ética, o sigilo, tratar com respeito, né, qualquer dificuldade do paciente. Então, tudo isso é muito importante também, que a gente sempre tenha, né, e acompanhe, na verdade, o nosso trabalho. Tudo bem? Aqui quer falar alguma coisa? Então, ou seja, é importante que a gente seja acompanhado por um profissional mais experiente. Por isso, a necessidade da supervisão, principalmente nos primeiros anos de atuação. Sim? Tudo bem? Até aqui? Estou sendo clara, Silvia? Sim, muito clara. Acho que é fundamental esclarecer isso, que a supervisão é sempre de um profissional que tem muito mais experiência no mercado e na vida, né? É importante também até ressaltar que, assim, na nossa sociedade existe um quê de que ficou idoso, não está fora do mercado. Nesse caso aqui, ele está completamente dentro do mercado, porque nossa, super, né? Sim, é a experiência que vai dar uma base, um suporte maior para a gente, né? Olha, já passou por isso, já passou por aquilo, né? Imagina um psicólogo mais novo e que está se separando e vai atender um caso assim. Essa identificação precisa de uma supervisão para poder separar. Peraí, uma coisa é você estar se separando, outra coisa é o seu paciente estar se separando, e essas coisas não pode misturar, né? Precisa levar a terapia adiante para que não tenha bagunça aí no processo. Eu acho e claro que pode acontecer, né? Sim. É importante também deixar claro que psicóloga não faz terapia de marido, psicólogo não faz terapia de namorado. Eu ia chegar lá. Eu estou me adiantando. Exato. Não, perfeito. Por quê? Pode falar. Né? Por quê? Porque está envolvido emocionalmente. Né? Então, realmente, não dá certo. Tem que procurar outra pessoa. Né? Então, que ótimo que você tocou nesse assunto. E as pessoas falam, por que não pode ser você? Você já é da família? Justamente por eu ser da família, eu não posso. Né? Até porque o paciente pode ser que não se abra, não conte tudo. E se o problema for você, né, em relação a ele? Ele não vai poder, né? Claro que uma pessoa neutra, por isso que é importante que seja uma pessoa de fora, né? Por isso que, de fato, mas as pessoas não entendem isso, né? Realmente, tem que ser alguém neutro, alguém não conhecido, e um profissional, sem dúvida, né? Então, não dá certo.
Fazer terapia com o marido é querer briga, né? Querer ou com a esposa. E quando os dois são psicólogos, né, Silvia? Nossa, aí é um problema, porque aí um usa a teoria, é uma briga. Isso, sim, porque você está projetando isso em mim. Você está transferindo isso para... Nossa, aí vira uma briga sem fim, né? Por isso que tem que ser pessoas neutras, né? Porque, além do mais, você vai teorizar a sua relação. É muito complicado. Né? Então, é importante, sim, sem dúvida, essa questão. E as pessoas, né, realmente acham que é fácil. Não, né? Ao contrário. Tem uma pessoa que está totalmente de fora. Já é difícil a relação. Imagina misturar com psicologia, com teoria, né? Então aí a coisa fica ainda mais complicada. Então precisa sim procurar uma ajuda externa, uma ajuda de alguém neutro, né? Inclusive, por isso que também, inclusive, outra questão, né? Psicólogo geralmente não pode atender a esposa e o marido, a não ser que vire terapia de casal, né? Que seja terapia de casal. Mas se você tem, na verdade, uma certa indicação para terapia pessoal, é favorável que, se você atende a esposa, encaminhe o marido para alguém, né? Então, a gente não pode... Uma mãe e um filho. Se você atende a mãe, você não pode, não deve atender o filho. Você deve encaminhar para uma outra pessoa. Porque, claro que você vai ser ético, mas a pessoa pode ficar com aquela fantasia de que você vai contar para o marido, vai contar para a mãe, vai contar para o filho, né? Então, a relação, e tem que ser o vínculo, a relação terapêutica, ela tem que ser uma relação de confiança. Essa é a base do nosso trabalho, né? E se a pessoa não tiver essa relação de confiança, se a gente não puder estabelecer isso com o paciente, o próprio vínculo fica comprometido, né? Então, isso é fundamental. Por isso que tem que ser uma pessoa de fora, neutra, né? E que realmente as coisas também possam ficar separadas. Tem muitos psicólogos que atendem, né? Atendem a mãe, atendem o filho em separado. É uma questão ética isso, sem dúvida, né? O correto é você encaminhar para uma outra pessoa atender, né? Então, você encaminha para o colega, porque aí realmente você está mantendo a questão ética e essa questão da neutralidade. Imagina a esposa te contar uma coisa e o marido contar outra. E aí, a própria cabeça do psicólogo vai ficar, e agora? O que eu faço com isso? Né? Então, por isso que não dá certo. Por isso que tem que ter também essa orientação. Então, é melhor, aí o supervisor vai orientar, é melhor que você atenda um e você encaminhe o marido ou a esposa para um colega, para uma outra pessoa. Porque realmente as coisas se misturam. E não dá para misturar, né? Então, até por uma questão de respeito, por uma questão ética, cada um tem que ser atendido por um profissional diferente, né? É uma questão que surge bastante, sem dúvida. Né? E as pessoas, mas por que você não pode me atender? Justamente, né, por ser da família, justamente porque eu estou atendendo o marido, não posso atender a esposa. Né? E assim, realmente, separar essas coisas, até para que o paciente possa falar mais tranquilamente, mais abertamente. E tem que ser, né, essa relação de confiança. É a base do nosso trabalho, independente, inclusive, da abordagem. Né? Em qualquer abordagem da psicologia, o principal, e é o que eu sempre falo para os alunos, o primeiro passo com o paciente é estabelecer um vínculo, né? Um vínculo de confiança, de respeito, né? Às dores, ao sofrimento do paciente. Isso sim vai nos ajudar, já é uma boa parte do caminho, porque a gente vai realmente estabelecer esse vínculo de confiança. E o paciente vai poder falar, né? Com o tempo ele vai vendo que ele pode realmente confiar e contar, talvez, as coisas mais difíceis, inclusive. E se você tiver vínculo com outra pessoa muito próxima, vai ficar difícil, né? Do paciente poder falar a respeito disso. Sim? Então é isso, né? Uma outra questão importante, lembrar que o psicólogo ele é o seu próprio instrumento de trabalho, né? Então, na verdade, por isso também a importância da terapia pessoal e a importância da supervisão. Então, a gente precisa saber também o que é nosso, o que é do outro, poder separar e para poder trabalhar de uma forma neutra e de uma forma extremamente profissional também, não é? Tudo bem? O que mais? Claro que às vezes a gente se mistura, né? Então, como eu falei, relatos da própria vida não devem acontecer. Lembra que o paciente está nos procurando para falar dele, né? E não para ouvir a sua vida.
Então, isso é muito importante também, a gente poder separar, até porque ele está te pagando, né? Então, muitas vezes o paciente está te pagando para falar dele, e não para ouvir de você, não ouvir a sua história, a sua vida. Isso vai fazer na sua terapia, né? Para isso que você tem a terapia pessoal também. Então, é importante separar, né? Essas questões, então, do que é nosso e o que não é. Na psicanálise, como eu trabalho nessa abordagem, e toda a minha experiência é realmente na abordagem psicanalítica, né? Então, claro que você já ouviu falar, já estudou a respeito. De acordo com Freud, né, existem dois fenômenos muito importantes, né, que fazem parte da relação terapêutica, somente do psicólogo, né, na relação psicólogo e paciente, que são a transferência e a contra-transferência, né? O clássico aí do Freud. Então, só para a gente ter uma noção rápida aí, claro que eu não vou entrar em teoria, não é uma aula, né, de psicanálise, mas só para dar uma noção, né? A transferência é o que acontece muitas vezes por parte do paciente, então a transferência, né, é o fenômeno que surge na relação com o analista, com o psicólogo, no caso, e o paciente, então, ele atribui papéis ao psicólogo, né, e se comporta em relação a esses papéis. Muitas vezes ele transfere modelos da própria vida para a relação também terapêutica. Isso seria, né, uma forma bem geral, o que a gente chama, né, na psicanálise de transferência. E existe a contra-transferência, é isso que eu quero chegar, né? Na verdade, é o que nos importa aqui nessa live hoje. Né? Então, também, a contra-transferência, ela parte do psicólogo, né? Então, são as reações emocionais e tudo que o paciente nos causa, né? Então, a contra-transferência, então, são as reações que o paciente nos causa. E a transferência parte do paciente, né? E ele, então, transfere modelos de atuação, experiências da sua vida para a figura do psicólogo. Isso na teoria psicanalítica, né? Essa é uma das bases da nossa atuação. E acontece em toda a relação humana, né? Na verdade, não só numa relação terapêutica, mas em geral a gente transfere conteúdos nossos para o outro, né? Isso no caso do paciente, assim como também o psicólogo contra-transfere essas reações, né? Que ele tem. Então, o paciente às vezes que nos causa raiva, a gente tem que entender, né? Da onde vem essa raiva, o que a gente está identificando nesse paciente que também é meu, ou que me lembra alguém, né, que eu conheça, e aí eu estou transferindo também, contra-transferindo isso para o meu paciente. Então, tem que tomar muito cuidado com isso, né? Por isso, mais uma vez, a importância da terapia pessoal e também da supervisão. Às vezes o supervisor pode exatamente perceber isso, né? Mas espera aí, você percebeu que você está ficando com raiva do seu paciente? Então, da onde vem essa raiva? Né? Então, também é importante a gente trabalhar isso, né? Tanto na terapia pessoal, como na supervisão, ok? Às vezes a gente fica com raiva da mãe, né? Ou do pai do paciente, porque o pai é autoritário, não sei o quê. Pois é, mas a gente tem que ver também quais são questões nossas que estão sendo transferidas aí para esse paciente, né? Então, eu quero destacar justamente a importância da nossa abordagem, principalmente na psicanálise, da contra-transferência. Então, sem dúvida que a gente tem que tomar, não é que a gente não pode sentir. Claro que a gente sente, nós somos humanos, né? Então, sentir é natural. O que a gente não pode é atuar, é deixar, né, ou fazer com que isso atrapalhe a nossa relação com o paciente. Mais uma vez aí, a importância tanto da nossa terapia pessoal, quanto da supervisão, né? Porque às vezes a gente não identifica que isso está acontecendo na relação com o meu paciente. E aí, por isso, uma pessoa mais experiente para poder apontar isso para a gente, né? Para poder mostrar que isso está acontecendo. E aí a gente trabalhar isso e tentar separar as coisas, né? Separar o que é meu e separar o que é do outro. Senão, que tipo de ajuda a gente vai oferecer? Né? Como a gente fala, se as coisas se misturarem, fica difícil. Né? Como você falou, a pessoa está se separando. Aí o profissional também está se separando. Pronto, vai juntar os dois e tomar um cafezinho juntos para falar mal do ex. Né? Não vai. Bolo e fofoca. Pois é, mas aí então é uma outra relação, né? Que não a terapêutica. Né? Se as coisas se misturarem, é sinal que você também não está bem resolvido em relação a isso.
né? E não é com o seu paciente que você vai resolver. Ao contrário, ele está procurando você para resolver as demandas dele, né? E não para juntar. Diga. Eu tenho uma amiga psicóloga, e aí, uns anos atrás, ela falou assim, a minha psicóloga mandou eu procurar outra, porque a gente virou amiga já. Então, pois é, mas ela agiu super certo, Silvia. Ela agiu com ética, porque aí ela percebeu que as coisas estavam se tornando um outro tipo de relação, que não a terapêutica, que não a profissional. Então ela agiu certo, né? Na verdade, ela foi ética, porque ela percebeu, provavelmente com isso, então, ela já tinha contado a vida dela também, né? E as coisas ficaram misturadas, ficou insustentável. Né? Porque aí não é que o paciente não pode saber nada sobre a gente, né? Também não é aquela coisa, nossa, mas não pode saber. Pode, mas. Né? Então, não, né? Não precisa ser também inatingível, inalcançável, mas também não precisa ficar falando da sua vida toda. Eu também, né? Eu fui em tal lugar, eu também. Né? Eu acho isso, aí eu também acho, aí já misturou tudo, né? Então aí é melhor que você realmente indique. Ela foi, como eu te falei, ela foi super ética, né? Quando ela percebeu que a relação estava se misturando, estava se tornando uma relação de amizade, então ela percebeu que ela, como profissional, já não poderia ajudar, né? Então por isso que ela então indicou ou orientou essa agora amiga, né? Não mais paciente, a procurar uma ajuda, sim. Né? Uma ajuda de um outro profissional, que possa então ser neutro e que vai formar esse vínculo extremamente profissional. Claro que isso acontece, né? Como acontece às vezes também do paciente se apaixonar, né, pela psicóloga ou pelo psicólogo e vice-versa. Se transformar numa relação amorosa, acabou o vínculo terapêutico também. Né? Então, não é que isso não pode acontecer, claro que pode acontecer, contanto que o profissional tenha um bom senso, né? Tenha a ética de encerrar uma relação profissional e começar, aí sim, uma relação afetiva, amorosa, ou saber separar, né? Ou realmente a gente usa isso como ferramenta, né? Também. Então, ou saber separar, se não houver interesse, tentar, de fato, usar essa transferência, né? Como ferramenta. A gente costuma dizer que na psicanálise, a transferência e a contra-transferência, elas são ferramentas, são instrumentos para o nosso trabalho. Né? Então, aí você está agindo profissionalmente, sem deixar que essas coisas interfiram. Claro que elas vão acontecer, não é errado. Os alunos têm essa ideia, então é errado ter contra-transferência com o paciente. Não, ao contrário. Você tem uma contra-transferência porque existe uma reação. Você é um ser humano. Né? Então, aí a importância do supervisor de mostrar isso. Não é errado você ter uma contra-transferência com o seu paciente, ou seja, não é errado você ter uma reação perante aquilo que ele está vivendo ou que ele está falando, mas o importante é você saber, então, separar. Por que eu estou sentindo isso? Né? E usar isso como ferramenta. Então, na verdade, usar isso como instrumento de trabalho. Aí você está sendo profissional, né? Você está sendo ético, e por isso, então, a importância, né, da minha terapia, né, da nossa terapia e da nossa supervisão também, para que a gente possa justamente aprender a separar. Com o tempo, com a experiência, você consegue perceber isso sozinho, né? E realmente usar a teoria, o lado da supervisão, o lado pessoal e saber separar essas coisas. Aí você não precisa mais de um outro profissional mais experiente, né? Mas de início é importantíssimo que o aluno tenha esse acompanhamento também do supervisor, né? Diga. Quanto tempo, mais ou menos, esse recém-formado usa de uma supervisão? Terapia, a gente já sabe que vai ter tempo. Sim, vai ser o momento que for atender, vai ter que ter terapia. Sim, ou pelo menos em fases que ele tiver com dificuldades. A supervisão não tem também um tempo mínimo, Silvia, né? Na verdade, existem alunos que ficam 2, 3 anos. Eu mesmo tenho alunos que estão comigo desde que se formaram, há 2, 3, 4 anos. Até o momento que o psicólogo se sentir seguro para caminhar sozinho, né? A não precisar dividir os casos, discutir casos. Às vezes acontece do aluno precisar de um caso mais esporádico, depois que ele termina a supervisão,
às vezes ele pega um caso mais difícil, e aí ele volta a procurar o seu supervisor, né? Então, mas existe um tempo. Quando você se sentir realmente seguro e conseguir separar exatamente tudo isso que a gente está falando, né? O que é nosso, o que é do outro, porque você não precisa fazer também supervisão o resto da vida, né? Depende muito, claro que também depende da abordagem, né? Mas, em geral, você vai fazer o tempo que você achar necessário. Isso também vai ser discutido com o supervisor, né? Se ele já está apto a andar sozinho, a caminhar sozinho, né? Atender os casos sozinho, mas se precisar, sempre tendo um respaldo, né? De um profissional aí mais experiente. E aí pode ser que esporadicamente, né? Se marque. Eu fiz supervisão, por exemplo, falando de mim. Eu fiz supervisão durante uns 3 anos, mais ou menos, os 3 primeiros anos de formada, né? Então, eu continuei com a mesma supervisora que era da clínica, e aí até eu me senti segura. Foi aí que nós duas resolvemos juntas, né? Acho que você já está segura para poder atender, mas claro que sempre que eu precisava, eu voltava, né? A discutir algum caso mais específico, um caso mais difícil, eu voltava a discutir com a supervisora. Até que eu me tornei supervisora, né? Aí com a experiência e tudo mais, aí depois de alguns anos eu comecei a dar supervisão para os meus alunos, ex-alunos, né? Então, realmente a questão é a experiência, é a segurança, é saber separar isso, tudo isso que a gente está falando, né? Então, é importante. Então, não precisa ser também fazer supervisão eternamente, ou mesmo a terapia eternamente. É mais um momento que isso é necessário também. Claro que a terapia muitas vezes pode durar mais tempo do que a supervisão, né? Pela necessidade, na verdade. Sim. Ok? Então, ou seja... acho que é importante deixar claro assim que às vezes em alguns processos de mudanças da vida do psicólogo, né? Perfeito, casamento, também. Separação, gestação, sim, né? Exato. Luto. Sim. E também alguns casos mais críticos, por exemplo, de paciente com a saúde mental mesmo comprometida com uma patologia, né? Sim. E aí a transferência de se apaixonar pelo psicólogo. Acho que nesse caso também vale uma supervisão aí, talvez até de passar o caso para adiante, né? Acontece também, a gente tem que ter esse bom senso também, de saber se a gente pode atender ou não, né? Então, se a gente é capaz de atender ou não o paciente por determinada demanda, se você não se achar apto, mesmo que você seja um profissional experiente, encaminhe para um outro colega, né? Que possa ser mais especialista ou que seja mais especializado em determinado caso, né? Me lembro de uma vez uma moça que me procurou que queria trabalhar, ela tinha medo de avião, de viajar de avião, né? Ela me ligou, né? E aí ela precisava resolver isso em terapia em 2 meses, né? Porque ela ia fazer uma viagem, isso e aquilo. Bom, eu, por trabalhar na abordagem psicanalítica, com certeza em 2 meses eu não ia poder fazer muita coisa, até porque a psicanálise, você sabe, vai na infância, vai investigar toda a história de vida do paciente, porque a gente acredita que as primeiras relações são fundamentais à nossa vida. Então, eu tinha consciência que em 2 meses eu não ia conseguir fazer milagres, né? Muito pelo contrário. Não, seria milagre mesmo. Não, né? E não teria como realmente fazer. Então, eu resolvi encaminhá-la. Eu orientei essa paciente. Olha, seria mais eficiente, então, que você procurasse um profissional da abordagem cognitiva comportamental, né? Porque talvez ele possa te ajudar. Claro que eu não garanto que em 2 meses ela vai pegar um avião, né? Não tem como a gente garantir. Mas isso também, sabe, é uma questão da gente saber até que ponto o nosso trabalho pode ir, né? E encaminhar para um outro profissional, para um outro especialista, que possa realmente ajudar melhor o paciente, né? Então, acho que isso também é usar o nosso bom senso. A gente não é obrigado a saber tudo, por mais que a gente tenha 30 anos de experiência, a gente não sabe tudo, né? Então, também ter essa humildade, né? Acho que é até uma questão de humildade, Silvia, da gente saber se a gente pode ajudar o paciente ou se seria mais indicado encaminhar para alguém, né? Uma paciente com fobia social, por exemplo. Eu não sou especialista em fobia social, mas
eu sei de uma colega que trabalha exatamente nessa área. Então, a questão é, eu não vou assumir um caso que eu sei que uma outra pessoa pode ajudar muito mais, né? Por ela ser especialista nessa área. Então, tem essa questão também, né? Que eu acho que é bom senso, por um lado, e até uma questão ética. Né? Não é porque o paciente, não, mas é meu, eu vou deixar de ganhar né, a consulta. Não, mas eu tenho que saber que eu também tenho limites para poder ajudar. E encaminhar para uma pessoa que pode realmente ser mais experiente ou mais adequada, mais especialista do que eu naquela área. Né? Então, acho que isso também é uma questão que o psicólogo tem que ter em mente. Né? Essa que é capaz de dar conta. Sim, exato. Ou se existe uma outra abordagem, um outro profissional que possa ser mais especializado para ajudar determinado caso. Isso acontece muito na clínica escola, né? A gente vê muitos casos, e aí a gente também tem a possibilidade de encaminhar o paciente. Se a gente não puder, isso também é uma questão ética, viu, Silvia, né? Se a gente não puder atender o paciente, seja por que motivo for, encaminhá-lo, né? Então, isso é importante, senão isso pode ser considerado, inclusive, negligência do profissional, né? Então, encaminhar. Olha, eu não posso te ajudar, mas eu vou procurar alguém que possa. E fazer isso, né? Então, procurar dentro dos colegas quem poderia atender e encaminhar, passar o contato para a pessoa, né? Então, isso também é uma questão até de, acho que de respeito, né? Com a pessoa, a gente poder encaminhar para um outro profissional também. Tá claro? Né? Então, isso acho que também é importante o psicólogo ter em mente. Sim? Sim. Deixa eu colocar um outro caso aqui. Eu estou sempre colocando as minhas experiências aqui para jogo, até para as pessoas se identificarem. Eu inventei, uma certa época do meu estudo, de fazer um artigo sobre luto e melancolia. Sim, Freud tem um texto sobre isso, né? Baseado na teoria psicanalítica. Sim, e no filme da Petra, o filme Helena. Helena, a irmã da Petra, que em um processo de depressão ela se suicidou, né? E aí eu inventei de usar o filme da Petra e escrever o artigo. Escrever o artigo. Eu chorava, que uma louca. Eu fiquei desesperada, porque eu tinha um caso de uma prima que quando eu tinha acho que 6 anos, a minha prima tomou remédio e se suicidou. Sim, então, tudo isso mexeu com você. Eu trouxe isso tudo à tona. Claro. Foi um sofrimento terrível. Eu faço ideia. O texto deve ter mexido e a peça também, né? Com certeza. E imagina escrever sobre isso, né? Realmente, trouxe à tona para você demandas, né? Que estavam mal resolvidas ou que estavam guardadas até, né? E aí, de repente, você escrever a respeito disso, trouxe à tona todos esses seus sentimentos, suas impressões. Eu até falei com o nosso colega Mário, aí ele falou, Silvia, eu vou passar você pro José Raimundo. O José Raimundo me passou a peça. Sim, professor. Pois é, para te ajudar a escrever, né? Para poder te ajudar. É isso? Para te orientar. Foi sofrido, foi sofrido. Sim, claro, porque mexeu com questões. Claro. Até o primeiro momento, eu não estava lembrando dela. Não estava lembrando dela. Mas a leitura te trouxe, né? A leitura, escrever, a peça te trouxe. Como a gente fala na psicanálise, trouxe isso à tona para a consciência. Né? Então, você reviveu tudo isso, Silvia. Você reviveu. Né? E claro que fica difícil escrever, né? Claro que fica difícil ter uma opinião neutra se você tem uma experiência pessoal. É a mesma coisa, né, do psicólogo. Como é que você vai ter uma opinião neutra se você também tem aquele sofrimento, né? E não sabe como lidar com o seu, como é que você vai ajudar o outro, né? Então, por isso a importância, mais uma vez, desse tripé, né? Às vezes não basta só a teoria, né? Assim como não basta só a terapia, quer dizer, é um conjunto, né? Então, realmente, é um conjunto. Por isso que a gente fala muito nesse tripé, né? Então, aí, na verdade, o psicólogo se preparar justamente para poder ser um bom profissional, justamente com isso, com a teoria, né? A base, o conhecimento científico, a terapia pessoal e a supervisão, esse outro profissional
mais experiente, auxiliando, orientando os teus passos enquanto profissional. Sim? Sim. E acho que com isso a gente está falando, né? Do cuidar de quem cuida. Cuidar de que quem é, cuida, né? exatamente. Cuidar de quem cuida. Então, olha quanta coisa precisa, né? Para cuidar de alguém. E tem gente que acha que é só sentar ali e ficar ouvindo. Muito fácil, né? Muito. Coitou-se ilusão. Né? A gente se prepara a vida toda para poder ouvir. Né? Por isso que a gente vê que é uma escuta especializada, é uma escuta profissional, porque a gente leva tudo isso como bagagem, né? Como profissional. Então, tanto a teoria como nossas questões pessoais e também essa orientação profissional. Né? Eu acho que é isso, exatamente. E aí essa questão do cuidar de quem cuida, porque justamente é necessário, né? Ter alguém que se preocupe, né, com quem está cuidando do outro. Afinal de contas, o nosso instrumento de trabalho é um outro ser humano. Nós, né, o ser humano, cuidando só, né? Só de um outro ser humano. Então, olha a responsabilidade que é isso, né? Olha, na verdade, o quanto é importante a gente cuidar de tudo isso. Quem cuida. Eu estou olhando aqui no computador, porque aqui no celular não está aparecendo as pessoas, então eu não consigo ver se tinha alguma pergunta, mas tá. Não? Então tá bom. Uma pergunta, mas bastante gente aqui que entrou, está aqui aparecendo que mais de 45 pessoas entraram. Sério? Olha que legal! Eu não tenho noção, né, de quantas pessoas estão presentes. Mas fico muito feliz. Mas fiquei, olha, muito legal. Fico muito feliz. Eu só tô vendo uns coraçõezinhos aqui subindo. Não sei, né? Acho que talvez das pessoas, mas... No meu celular não estava aparecendo, por isso que eu vi o Facebook aqui para ver também. Não, eu só vi, eu não vi mensagem, né? Não vi nada, mas vi os coraçõezinhos aqui. Fico feliz. Que né? bom, Então, só para concluir, a importância, então, da observação do outro. Olha lá, tem coraçãozinho subindo. Que legal, obrigada. Então, a importância, né, da observação do outro, mas junto com isso, o cuidado com a auto-observação, né? Aí acho que aí a gente está mais completo, aí acho que a gente caminha no sentido de ser um profissional melhor, né? De poder realmente não só se preocupar em observar o outro, mas se auto-observar, ou seja, se auto-cuidar também, para que a gente possa justamente ajudar o outro, né? Então, acho que, finalizando aí a minha contribuição, é realmente pensar um pouquinho nisso, né? Da importância da gente cuidar, né? E cuidar também do outro. Se cuidar, mas também para poder cuidar do outro, na verdade. Se cuidar e cuidar do outro. Ai, isso. Que ótimo. Muito obrigada. Nada, querida, foi um prazer. Bárbara, eu quero trazer você outras vezes aqui. Oh, claro, podemos ir outros temas, né? E organizar com prazer. Venho com prazer, querida. Muito obrigada mais uma vez pelo convite. Né? Eu agradeço muitíssimo. A gente pode ver outros temas, né? outras vezes. Sim. Acho que é importantíssimo, nesse período pandêmico, falar do luto. Falar do luto é importantíssimo. Claro. Podemos organizar. Se você tiver temas também que algumas pessoas te pedirem, a gente pode organizar. Você me fala, a gente prepara, né? Eu preparo sempre, eu gosto de me preparar um material para poder realmente colaborar e falar, né? Dentro de tudo isso, um pouco da outro nível, né? Imagina. E é bom que eu mato saudade, né? Das aulas também. Claro que não é uma aula, mas é juntar um pouquinho tudo isso, né? Toda a experiência e poder compartilhar isso, claro, com as pessoas. Tá? Então, estarei à disposição, Silvia. Muito obrigada. Então, assim, só para a gente fechar, a importância de cuidar de quem cuida. Então, assim, o papel do psicólogo e o papel do supervisor dos casos desse psicólogo, né? E do terapeuta desse psicólogo, né? Exatamente. Então, assim, só deixar claro que é uma profissão lindíssima, importantíssima e que sou suspeita para falar. E que
tem um acompanhamento constante, né? Exatamente. Para as pessoas não acharem que é bagunça. Aqui é ciência. É sério, é ciência, dá trabalho, né? É seríssimo. Tem Isso uma mesmo, coisa, querida. eu tô olhando aqui do lado, tem uma coisa também que eu acho muito importante falar, porque assim, é que você está ouvindo os problemas e o sofrimento de um outro ser humano o tempo inteiro. Então, a gente, como ser humano, não suporta. Né? Não Verdade suporta também. Ver tanto sofrimento, ouvir tanto sofrimento. Exatamente. Até na TV, eu lembrei agora de um post, né, de Facebook. O Brasil não é para amadores, né? É verdade, é verdade. Imagina o que a gente vê o tempo inteiro na mídia, né? Então a gente está inserido aqui nesse contexto e nesse sofrimento coletivo que é o Brasil. Já é as tantas aqui, né? É verdade, sim. Ouvir sofrimentos de outras pessoas, a gente realmente precisa de um acompanhamento. Sem dúvida. Além do pessoal, tem um contexto social, cultural, histórico, e tudo isso vem junto, né, Silvia? E não é uma coisa separada, né? Sim, tudo isso vem junto, né? No nosso dia a dia. É verdade. Sim. Não é uma coisinha de cada vez, não é uma pílula, não é uma homeopatia, né? Ao contrário, tudo isso vem junto. É junto, né? E não pode ser misturado. Pois é. E não pode, exatamente. E a gente, né, também, claro. Isso mesmo. Perfeito, querida. Muito obrigada. Você quer fazer suas considerações finais? Só dizer que foi um prazer estar aqui, né? Adorei. Foi um bate-papo, na verdade, né? Acho que mais do que teoria, não quis teorizar demais, mas também quis mostrar a importância da teoria, né? Sim, então, foi um prazer esse bate-papo, né? Essa conversa muito gostosa, e faremos mais. Tomara, né? Quero também contribuir, a gente está juntas em outras oportunidades, tá bom? Combinadíssimo. Um grande beijo. Eu agradeço, foi uma honra. Imagina. E eu adorei. O prazer foi todo meu, né? E agradeço também. Eu agradeço. Obrigada a todas e todos que estiveram presentes, que deram uma passadinha aqui. Conheçam o trabalho da Carla. Agora você está atendendo também online. Sim, né? Na verdade, no momento só online. Né? Tá. Você dá seu telefone, seu contato. Sim, né? Na verdade, eu posso até deixar, né? Depois, qualquer coisa, tem o meu Instagram, né? Acho que o próprio Instagram, @carla.carotenuto.3, é o meu Instagram, né? Isso. Então, através do Instagram, a pessoa pode entrar em contato com você, fazer uma primeira abordagem, verificar. Aí eu passo o telefone. Claro, com prazer. Muito obrigada pela oportunidade também. Obrigada, eu que agradeço. Boa noite, querida. Final de semana. Para você também. Grande beijo. Obrigada a todos também que assistiram.